You and my present. Hey guys, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Alex e seja muito bem-vindo à nossa primeira aula que a gente vai realmente fazer um desenho. E sem muita enrolação eu já quero começar te explicando como vai funcionar. Bom, existem alguns assuntos, algumas técnicas que até agora eu ainda não falei. E eu vou usar esses desenhos para começar a aplicar esses princípios, ok? Então a gente vai fazer um desenho hoje bem tranquilo, bem fácil, modo easy, porém já aplicando alguns princípios. E os princípios ou passos de hoje serão a técnica do quadriculado. A gente vai aprender a montar uma janela já. Depois que a janela já estiver pronta, a gente precisa encontrar os pontos de estrutura que vão servir como referência para a gente conseguir montar a estrutura do nosso desenho. Depois que a estrutura já estiver pronta, o próximo passo é o detalhamento, onde a gente começa a desenhar alguns detalhes que não fazem parte da estrutura. Após isso, a gente parte para a finalização, que é bem onde a gente começa a expressar algumas ideias, estilos, personalidade. É bem onde você começa a dar a sua cara pro desenho. E para começar a pegar uma intimidade com lápis de cor, a gente vai colorir o desenho no final, bem modo easy. Mas antes disso, antes de fazer o desenho proposto para a aula de hoje, vem pra cá que eu quero te ensinar uma coisinha. Percebam que nessa folha existe um desenho que está feito bem pequenininho. Eu quero trazer esse desenho para essa folha, só que bem grandão. E eu vou fazer isso aplicando o princípio do quadriculado, que foi criado e desenvolvido há muito tempo atrás quando um abençoado imaginou como seria mais fácil executar um desenho se houvesse uma janela na frente dele. E por isso vocês vão me ver muitas vezes aqui ainda chamando esse quadradinho aqui de janela, ok? Se vocês perceberem, eu trouxe um lápis aqui bem pequenininho. Isso foi de propósito, porque muitas vezes vocês vão ter que pegar um desenho do celular, que é desse tamanho, e transportar para uma folha A3, que é muito grande. E aí, como é que você monta uma janela com um lápis desse tamanho? Então você não precisa ter um lápis do tamanho da folha para conseguir medir as coisas. E a gente faz isso aplicando a técnica do quadriculado. A gente vai desenhar uma janela na folha A3. E para desenhar a janela a gente vai precisar medir alguns pontos usando o nosso lápis mesmo. Eu vou tirar essa folha aqui, gente, para a gente conseguir montar uma janela aqui e pegar direitinho na câmera. Primeiro eu preciso partir essa folha em 4. E como é que eu faço isso? Simples, desenhando uma cruz no meio. Porém eu preciso das medidas e eu vou tirar dessa forma. Percebam que o meu lápis, ele não chega até o meio da folha. Não tem problema. Eu vou botar aqui, ó, na marquinha branca para vocês verem direitinho. Ó. Ficou menor ainda, né? Marco aqui, ó. Ele vem até aqui. Fiz uma marcação. Vou na outra ponta, marquinha branca. E pior que eu não sei se eu botei no fim da marquinha ou no início da marquinha. Ah, foi no início da marquinha. Tá. Ó, início da marquinha. Marca aqui, ó, com o dedinho. E faça a marcação. Agora que eu tenho essas duas marcações e eu sei que esse pedaço é do mesmo tamanho que esse, eu posso simplesmente ignorar os dois. O próximo passo é diminuir ainda mais esse espaço aqui do meio. Então eu pego uma medida qualquer aqui no lápis. Um pouco maior talvez. Tá bom assim. E faço uma marcação. Venho do outro lado. Deixa eu medir para ver se ficou igual. Tá. Como essa parte é do mesmo tamanho que essa, eu posso ignorar as duas. Vai chegar um momento em que você já vai conseguir visualizar direitinho a metade. Então você pode fazer uma marquinha, e aí você vai lá e mede. Tá vendo? Certinho. Bem aqui. A mesma coisa você vai fazer desse lado e nessas duas pontas, ok? Quando você já tiver a medida dos 4 lados da folha,
o que você tem que fazer é traçar uma linha que ligue eles. Tem mais um detalhe que eu quero falar para vocês. Às vezes, quando a gente vai fazer o desenho de um celular, a tela do celular ela é mais comprida do que a folha. Quando esse problema acontecer, a gente vai resolver da seguinte forma. Você pega uma medida que você julgue, tá, ser suficiente, tira de um lado e tira a mesma medida do outro lado. Você já diminuiu o tamanho do quadrado. O quadrado ficaria desse tamanho. Aqui, ó. Agora ele vai ficar desse tamanho. Viu? Bem menor. Quadradão, quadradinho, quadradão, quadradinho, quadradão, quadradinho. Deu para entender, né? Fiquem atentos nisso, tá? No tamanho do desenho, tanto para cima quanto para os lados, porque senão ele não vai caber no papel, tá? O último desenho desse módulo ele é bem fino e bem comprido para cima. Então vocês vão ter que tirar bastante, tá, área aqui do lado para fazer um quadrado bem pequeno aqui, ok? Mas tendo tirado já os dois lados, vocês já podem traçar uma... Gente, não se importa com a linha tá torta não, porque é só uma aula para exemplificar, ok? Agora a gente monta o quadrado. A gente pega a medida da largura e põe para a altura. Montamos um quadrado. Essa mesma medida a gente faz para baixo. Já temos a nossa janela. O desenho que a gente vai copiar é esse aqui. Para executar esse desenho, eu vou ter que partir mais ainda esses quadrados. Na metade, aqui e aqui. Perfeito? Essa partição que eu acabei de fazer pega a metade do quadrado, bem na metade, e o meio é bem fácil de identificar, ok? Tanto o meio quanto o meio do meio. Porém, eu quero que vocês consigam também identificar mais divisões, ok? Não só o meio, como o terço. Dividir esse quadrado, esse mesmo quadrado, em três pedaços iguais. Dividir em 4 é fácil, você divide na metade e depois divide cada metade. Porque nem sempre os traços vão estar passando no meio do quadrado. Então vocês precisam aprender a dividir em 3, em 5. Vamos começar a desenhar esse círculo no meio. Esse círculo no meio, se vocês forem notar, ele não está passando no meio do quadrado. Ele está passando aqui, ó, no início do terço superior. Ok? Então a gente vai dividir em 3 aqui, ó. 1 terço. Aqui, ó. 1 terço, 1 terço, 1 terço. Divido, esse é o ponto que eu quero. Essa é a parte, gente, onde a gente começa a encontrar os pontos de estrutura. É quando você começa a identificar que o ombro, que é um ponto de estrutura, é aquela bolinha, vai estar bem no meio desse X, ok? Ou bem no meio aqui do quadrado. A gente vai identificar aonde estão os pontos de estruturas na janela e aplicar aqui para o desenho ficar maior. Esses dois pontos, mesma coisa. Tá no terço de cá, que é o terço, pá. Terço, tá. E aí, pegamos já as 3 medidas. A gente desenha o círculo. E ó, identificamos um ponto de estrutura, o círculo inicial. Essas 4 pétalas, elas estão tocando bem no meio. Essas estão bem no meio, ó. Então eu posso partir esse aqui, partir esse aqui, partir esse aqui, e a mesma coisa vale para esse aqui de baixo. Aqui, ó, eu tenho uma linha imaginária que vem dessa ponta até essa daqui. Então eu faço a mesma coisa, ó. Começa por aqui, passa por aqui, passa por aqui, vem até aqui.
Desse lado aqui nós temos a mesma coisa acontecendo, né? Então o desenho todo é feito dentro de um X. Ó. Essas pétalas aqui, elas nascem, ó, 1/4 de distância da linha. Ó, tem uma linha aqui, ó, a metade do círculo é isso aqui, ó. As pétalas nascem bem no meio, ó. Metade nasce no meio, metade. Aqui, ó, nasce bem no meio, tá vendo? Então se eu sei que a metade é aqui, a pétala nasce aqui, ó. Ok? Mesma coisa aqui. Vejo qual é a metade. Então vai nascer aqui. Se aqui é a metade, a pétala nasce aqui. Tem os 2 pontos, eu posso fechar. Tem um outro ponto aqui, ó. A pétala passa nessa linha bem na metade também. Então eu encontro a metade e ela faz isso aqui, esse movimento. Encontro a metade e ela vai fazer esse movimento. E precisa passar exatamente nesse ponto aqui. Mesma coisa a gente vai fazer nas outras pétalas. Parte no meio aqui, a gente precisa de 1/4. Então a gente encontra a metade, encontra 1/4 e encontra a metade desse quadrado. Aqui, ó, encontra a metade, encontra 1/4 e encontra a metade desse quadrado. No olhômetro, valeu galera? Não precisa medir não, começar a treinar esse olho aí. Ó, liga os pontinhos, agora a gente brinca de ligar os pontinhos. Mesma coisa aqui em cima. Mesma coisa, tá até ficando enjoativo. Metade, quarto. Metade, quarto. Encontra metade desse quadrado, metade desse quadrado. Liga os pontinhos. Agora, ó. Daqui até aqui eu tenho um traço. Correto? Que é esse traço aqui nesse desenho. Se eu partir esse traço em 3, eu tenho exatamente o ponto de onde nasce a folha. Então, ó, 1/3, 2/3, 3/3. A folha nasce bem aqui. Mesma coisa serve para essa folhinha aqui. 1/3, 2/3, 3/3. A folha nasce nesse ponto. Para a gente saber aonde a folha termina nesse traço, mesma coisa. 1/3, 2/3, 3/3. A folha termina aqui, ó. Então eu faço essa linha. Ih, não é aqui não. Peguei no ponto errado. É esse ponto aqui, ó. Então é isso, galera. Montamos uma janela, encontramos os pontos de estrutura desse desenho nesse desenho aqui. É claro que esse desenho é muito simples, mas a gente vai fazer agora um desenho aí um pouquinho mais complexo. E vocês vão ver aí na prática como é que se aplica esse princípio num desenho um pouquinho mais complexo. Só para concluir, eu quero falar para vocês que nem sempre a gente monta uma janela perfeitinha, bonitinha assim. Tá? Uma folha A3 ela é muito grande, se você for ficar desenhando um monte de quadradinho, você vai perder muito tempo. Então às vezes a gente desenha esses aqui, ó, e vai encontrando umas linhas, e vai só desenhar esse aqui, e daqui a gente já faz assim, ó, já encontra aqui, parte em 3, ou a gente desenha aqui e parte em 5. A gente não precisa desenhar a janela inteira para conseguir fazer um desenho. Você pode puxar um tracinho de cá, um tracinho de lá. Tô falando isso porque muitas vezes vocês vão ver que eu não trabalho desenhando a janela inteira para depois fazer um desenho, ok? Então não se assustem, mas vocês vão ver que eu desenho uma cruzinha e alguns traços para me orientar, mas não faço a janela inteira. Às vezes quando o desenho tem muito detalhe eu até faço, mas geralmente não. Ok, gente? Então é esse o princípio que vocês precisam saber para a aula de hoje. Bora pro desenho aplicar isso aqui num desenho de verdade.
Bom, galera, esse é um desenho bem simples, exatamente para quem está começando agora, começar a se ambientalizar, começar a criar uma intimidade com os princípios e as técnicas que a gente está vendo agora no curso, ok? Quero falar para vocês também que eu sei que essa musiquinha já deve estar dando nos nervos, então você pode mutar e colocar a música que você quiser ouvir, tá bom, gente? Eu não falo nada durante o desenho, é só para vocês assistirem mesmo. O que eu tenho para ensinar eu ensino antes, então eu não vou interromper o desenho para falar nada. Então pode assistir tranquilo ouvindo outra coisa, porque essa musiquinha é chata, eu sei que é. Mas o silêncio é mais chato ainda, então eu coloquei ela aí. E ela ainda tá tocando, ó, ouve. Ela ainda tá tocando, ela não para nunca. Mas o desenho de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês não ousem pular para a próxima aula sem fazer esse desenho, tá bom? Tô confiando em vocês. Mas a aula de hoje vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula, beijão, tchau, tchau.